Um milionário deu $350 a uma mendiga para comprar comida para sua filha. Na manhã seguinte, ele a viu no túmulo de sua amada, que havia falecido há 23 anos. Ricardo Lima estava sentado em uma das mesas de um dos restaurantes mais exclusivos de Nova York, mas todo o luxo ao seu redor não significava nada para ele. Nada poderia preencher o vazio dentro de seu peito. Ele olhava pela janela, observando a chuva cair sobre as ruas, as gotas escorrendo pelo vidro como lágrimas, refletindo o peso em seu coração. O mundo lá fora era cinza e sombrio, espelhando perfeitamente seu estado de espírito, sempre chuvoso, sempre escuro, sempre solitário. Tinha sido assim por mais de 2 décadas, desde que sua esposa, Elisa, havia morrido tragicamente. Ricardo nunca conseguiu seguir em frente. A morte dela deixou um buraco que nem todo o dinheiro ou sucesso que ele conquistou poderia preencher. Ele construiu um império financeiro, mas suas conquistas eram vazias. Ele seguia com sua rotina, participando de reuniões de negócios e jantares luxuosos, mas tudo não passava de uma distração da dor que ele carregava todos os dias. Ricardo girava o vinho em seu copo, distraidamente, observando o líquido rodar em círculos. Negócios, jantares elegantes, eventos sofisticados, e tudo lhe parecia insosso agora. Nada tinha mais sabor. Ele soltou um suspiro, sentindo o peso dos anos sobre seus ombros. A verdade era que, apesar de todo o seu sucesso, Ricardo estava completamente sozinho. Ele não tinha filhos, pelo menos nenhum que soubesse. Elisa nunca quis discutir a ideia de ter filhos antes de falecer, e Ricardo nunca insistiu nisso. Agora, ele se arrependia profundamente. O que ele não daria para ter algo dela ainda vivo, algo para proteger e amar? Ricardo pagou a conta e levantou-se, vestindo seu casaco de lã. O restaurante estava cheio de conversas e risadas, mas para ele, tudo não passava de ruído distante, como se estivesse acontecendo em outro mundo. Ele saiu para a calçada molhada, onde a chuva continuava a cair, fria e implacável. A cidade pulsava de vida ao seu redor, mas Ricardo só sentia o frio da chuva e o peso de sua própria solidão. A caminhada para casa o levou por lugares que ele e Elisa costumavam visitar juntos. Cada esquina, cada prédio, parecia estar ligado a uma memória de um tempo em que a vida ainda fazia sentido. Tão mais simples, tão mais feliz, mas agora tudo o que restava eram fantasmas e uma lápide. Amanhã, como na maioria dos dias, ele visitaria o túmulo de Elisa. Paris teria sido o lugar natural para ela descansar, mas, por razões que Ricardo nunca compreendeu totalmente, ela havia escolhido Nova York. Talvez fosse porque a cidade representava a nova vida que eles começaram juntos, uma vida que foi interrompida cedo demais. Enquanto caminhava pela calçada encharcada, algo chamou sua atenção. Sob o toldo de uma loja, uma jovem estava encolhida, segurando um bebê nos braços. Seu cabelo estava molhado pela chuva, o que a fazia parecer ainda mais frágil. A cena mexeu com algo profundo em Ricardo. Ele parou, incerto do que fazer. Não era o tipo de homem que se envolvia em situações como aquela. Ao longo dos anos, ele havia feito inúmeras doações para instituições de caridade, mas lidar diretamente com alguém em necessidade não era algo com o qual estivesse acostumado. Ainda assim, havia algo naquela jovem que o fez parar. Talvez fosse a maneira como ela segurava o bebê com tanto cuidado, com uma ternura que lhe lembrava de alguém, ou de alguma coisa. Ricardo se aproximou lentamente, com a chuva pingando de seu casaco. Aqui, disse ele, puxando $350 em dinheiro que acabará de sacar em um caixa eletrônico. Ele entregou à jovem. Use isso para comprar comida para você e seu bebê. A mulher olhou para ele, surpresa, e seus olhos logo se encheram de gratidão. Obrigada, sussurrou, com a voz trêmula. Muito obrigada. Por um momento, Ricardo sentiu algo despertar dentro dele, uma conexão com aquela estranha, como se suas dores fossem de alguma forma compartilhadas. Ele não disse mais nada, apenas acenou com a cabeça e foi embora. Mas, enquanto continuava caminhando, não conseguia parar de pensar no que acabará de presenciar. Era como se algo dentro dele tivesse despertado, algo que ele não sabia que ainda existia.
Quando finalmente chegou em casa, Ricardo estava exausto, tanto física quanto emocionalmente. Deitou-se na cama, o som da chuva batendo contra a janela sendo sua única companhia. Fechou os olhos, mas a imagem da mulher e do bebê continuava se repetindo em sua mente. Amanhã, como sempre, ele visitaria o túmulo de Elisa. Mas, mal sabia ele que essa visita rotineira estava prestes a mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Ricardo seguiu sua rotina de sempre. Acordou cedo, vestiu seu habitual terno sob medida e se preparou para visitar o túmulo de Elisa. O céu cinzento lá fora refletia perfeitamente seu estado de espírito, e a cidade ainda estava molhada pela tempestade que havia encharcado na noite anterior. Pegou seu casaco e saiu, sentindo o peso familiar se instalar em seu peito enquanto se preparava para mais uma visita sombria ao cemitério. Enquanto se dirigia ao cemitério, sua mente voltou à jovem e ao bebê. Ele não conseguia entender por que a imagem deles continuava a assombrá-lo. Eles continuavam a assombrar seus pensamentos. Ao longo dos anos, Ricardo havia visto inúmeras pessoas em necessidade, mas algo naquele encontro o marcou profundamente. Havia um olhar nos olhos da jovem e uma mistura de desespero e algo mais profundo, algo que ele não conseguia identificar. E isso o perturbava. Ao chegar ao cemitério, Ricardo seguiu o caminho familiar em direção ao túmulo de Elisa. O lugar estava silencioso, os únicos sons eram o ocasional farfalhar das árvores ao vento e o distante zumbido da cidade. Ele conhecia aquele lugar bem demais. Cada visita era a mesma, e ele ficava diante da lápide, falava com ela como se ainda estivesse presente, e então ia embora sentindo o mesmo vazio que o acompanhava desde o dia em que ela morreu. Mas hoje, algo estava diferente. Quando se aproximou do túmulo, Ricardo notou algo incomum. Havia alguém lá. Uma pessoa ajoelhada diante da lápide de Elisa. Seu coração deu um salto. Era a mesma jovem da noite anterior, o bebê ainda nos braços. Ela estava curvada, com os ombros tremendo, como se estivesse chorando. Ricardo parou de repente, sua mente disparando. O que ela estava fazendo ali? Como ela poderia saber sobre Elisa? A coincidência era estranha demais, perturbadora. Ele sentiu uma onda de confusão e desconforto enquanto se aproximava cautelosamente. Com licença, disse Ricardo, sua voz baixa e incerta. A mulher olhou para cima, assustada. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela rapidamente limpou o rosto com a manga de seu casaco surrado. Desculpe, e murmurou, tentando se recompor. Eu não quis invadir. Ricardo balançou a cabeça, ainda tentando processar o que estava vendo. Você estava lá ontem, disse lentamente. Do lado de fora do restaurante. Eu te dei dinheiro. A mulher assentiu, lançando um olhar ao bebê em seus braços, como se isso fosse explicação suficiente. Mas para Ricardo, não era. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Por que essa mulher, essa desconhecida, estava no túmulo de sua esposa? O que você está fazendo aqui? Perguntou Ricardo, com a voz mais firme agora. Como você conhece a Elisa? Por um momento, a mulher hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não responder. Então, com um suspiro profundo, ela olhou para ele. Seus olhos estavam cheios de uma estranha mistura de dor e determinação. Elisa, ela era minha mãe, disse suavemente. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. Sua respiração travou na garganta, e por um instante ele pensou ter ouvido errado. Ele encarou a mulher em descrença, sua mente tentando acompanhar o que ela acabará de dizer. Sua mãe. Repetiu, sua voz mal acima de um sussurro. Isso é impossível. Elisa, ela nunca teve um filho. A mulher balançou a cabeça, com uma expressão inexpressiva. Ela teve, sim, disse em voz baixa. Ela teve a mim, mas nunca te contou. Ricardo sentiu como se o mundo tivesse parado. Sua mente lutava para compreender aquela revelação. Ricardo tentava desesperadamente dar sentido às palavras dela, mas nada fazia sentido. Elisa não poderia ter tido um filho.
Ela teria contado a ele, não teria guardado algo assim. Ou teria. Ele deu um passo para trás, sentindo o peso daquela revelação esmagando-o. Não, e murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Isso não pode estar certo. Não tem como. Eu sei que é difícil de acreditar, e disse a mulher, com a voz suave, mas firme. Mas é a verdade. Meu nome é Sofia, e Elisa era minha mãe. O peito de Ricardo apertou enquanto as palavras dela começavam a fazer sentido. Ele olhou para a mulher e Sofia, e depois para o bebê em seus braços. Sua mente estava inundada de perguntas, mas ele não sabia por onde começar. Como isso poderia ter acontecido? Como ele não sabia? E, acima de tudo, por quê? Por que ela não me contou? Perguntou, a voz quebrando. Por que ela esconderia isso de mim? Sofia olhou para o chão, seu rosto tomado por tristeza. Eu não sei, admitiu. Nunca a conheci. Ela morreu antes que eu pudesse conhecê-la. Fui criada por outra família. O coração de Ricardo batia forte em seu peito. Ele passou mais de 2 décadas lamentando a perda de sua esposa, acreditando que sabia tudo sobre ela. E agora, de repente, ele se deparava com a possibilidade de que ela tinha guardado um segredo tão profundo que mudava tudo e um segredo que fora enterrado com ela por todos esses anos. Ele respirou fundo, sua mente atordoada. Eu não entendo, e disse, balançando a cabeça. Por que agora? Por que você está aqui? Os olhos de Sofia encontraram os dele, e pela primeira vez, Ricardo viu algo familiar neles e um brilho de Elisa. Descobri sobre ela há alguns meses, me explicou. Tenho tentado juntar as peças desde então. E quando descobri onde ela estava enterrada, precisei vir. Ricardo a encarou, ainda lutando para processar tudo. Suas emoções eram um turbilhão de confusão, descrença e raiva. Mas, por baixo de tudo, havia algo mais e uma centelha de esperança. Esperança de que, de alguma forma, aquela conexão com Elisa não tivesse sido completamente perdida. Ele olhou para o bebê nos braços de Sofia, e algo dentro dele mudou. Se Sofia estava dizendo a verdade, se Elisa realmente era a mãe dela, então aquela criança era seu neto. Uma parte de Elisa que ainda existia no mundo. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu algo além da dor. Ele não sabia o que dizer, mas sabia de uma coisa, e sua vida havia mudado de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Ricardo ficou congelado, olhando para Sofia, sua mente ainda tentando compreender o que ela havia acabado de revelar. O vento aumentou ligeiramente, farfalhando as folhas ao redor do cemitério, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o som de seu coração batendo em seus ouvidos. O bebê nos braços de Sofia representava mais do que uma simples vida, representava uma conexão com o passado que Ricardo pensou ter perdido para sempre. Sofia ajustou o bebê em seus braços, que soltou um leve gemido, e aquele pequeno som pareceu tirar Ricardo de seu transe. Como isso é possível? Perguntou Ricardo, sua voz mal audível. Sua mente estava inundada de perguntas, e ele se sentia atraído pela própria memória de Elisa, como se a mulher que ele passou mais de 2 décadas lamentando fosse uma pessoa completamente diferente. Mas, mesmo na névoa de sua confusão, ele sabia de uma coisa, e Sofia acreditava no que estava dizendo. Eu sei que é muita coisa para absorver, disse Sofia, com a voz gentil, mas firme. Passei a vida inteira tentando entender também, mas estou dizendo a verdade. Elisa era minha mãe. O peito de Ricardo apertou. Por que ela não me contou? Murmurou, quase para si mesmo. O pensamento de que Elisa havia guardado algo tão monumental dele era insuportável. Ele passou tantas noites em claro pensando no que eles poderiam ter tido juntos, se as coisas tivessem sido diferentes. Agora, parecia que esses e se tinham ganhado um significado ainda mais doloroso. Sofia balançou a cabeça lentamente, seus olhos cheios de empatia. Eu não sei por que ela escondeu isso de você. Nunca tive a chance de perguntar a ela. Ela faleceu quando eu ainda era um bebê.
Os pensamentos de Ricardo giravam em sua mente, e ele tentou se concentrar. Tinha que haver mais nessa história. Quem te criou, então? Se Elisa era sua mãe, por que eu nunca soube de você? Sofia se mexeu desconfortavelmente, olhando para o chão, como se o peso da explicação fosse pesado demais para carregar. Depois que ela morreu, fui colocada sob os cuidados de outra família. Cresci sem saber nada sobre meus pais biológicos até recentemente. Tudo o que eu tinha era um nome e pequenos fragmentos de informação que consegui juntar. Nem sabia onde começar a procurar por você até alguns meses atrás. O coração de Ricardo doía. Ele viveu sua vida acreditando que sabia tudo sobre Elisa, apenas para descobrir que havia capítulos da vida dela que ele nem havia lido. Então, você veio aqui em busca de respostas? Perguntou Ricardo, ainda tentando assimilar tudo. Sofia assentiu. Sim. Eu queria entender quem ela era. Queria saber por que ela me manteve em segredo. E, quando descobri onde ela estava enterrada, soube que precisava vir. O olhar de Ricardo caiu sobre a lápide, o nome de sua esposa gravado em pedra fria, trazendo um novo significado à sua perda. Da crença de que estava protegendo pesou profundamente em Ricardo. Ele olhou para a lápide, sentindo-se ainda mais distante da mulher que amara tanto. A pedra fria, implacável, havia sido seu consolo por ano em uma tentativa de aceitar a ausência de Elisa, de falar com ela em silêncio e encontrar alguma paz em meio à dor. Mas agora, com Sofia e o pequeno Daniel ali, essa paz parecia destroçada, suas memórias desmoronando em um turbilhão de emoções. E esse bebê, disse Ricardo, com a voz trêmula, gesticulando em direção à criança nos braços de Sofia, né, e meu neto? Sofia olhou para o bebê, um sorriso suave rompendo a tensão em seu rosto. Sim, respondeu ela, baixinho. O nome dele é Daniel. Ricardo encarou o bebê, tão pequeno e frágil. Seu coração se encheu de uma mistura de emoções, choque, descrença e algo que ele não sentia há muito tempo e esperança. Daniel era uma conexão com Elisa, uma ligação com a vida que eles poderiam ter tido. Uma vida que fora escondida dele, mas que agora, ele tinha a chance de abraçar. Enquanto Ricardo processava essa revelação, o peso de tudo aquilo ameaçava esmagá-lo. Por anos, ele havia ficado preso no passado, lamentando a perda de Elisa e a vida que não tiveram juntos. Agora, de repente, ele percebia que aquela vida não havia desaparecido completamente. Ela continuará em silêncio, sem ele. E agora, ele tinha uma oportunidade de recuperar uma parte disso. Mas a traição ainda pairava no ar. Como Elisa pôde esconder isso dele? Como ela poderia ter tomado uma decisão tão monumental sem sequer lhe dizer que estava grávida? Eu não entendo, murmurou Ricardo, finalmente, sua voz rouca. Por que ela escondeu isso de mim? Por que passou por isso sozinha? O rosto de Sofia suavizou, mas havia uma tristeza em seus olhos. Eu não sei os detalhes, disse ela, suavemente. Mas posso imaginar. Talvez ela achasse que você não quisesse a responsabilidade de ter um filho. Ou talvez ela pensasse que você estava muito focado nos negócios para ser pai. Não sei, Ricardo. Eu queria saber. Ricardo balançou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Sofia caindo sobre ele. Mas ela deveria ter me dado uma escolha, disse ele, sua voz cheia de dor. Ela deveria ter me deixado decidir. Sofia assentiu. Talvez ela estivesse com medo. Talvez ela não soubesse como te contar. Ou, quem sabe, e ela fez uma pausa, sua voz quase um sussurro, e talvez ela achasse que estava te protegendo. A ideia de que Elisa havia mantido esse segredo com a intenção de protegê-lo apenas adicionava mais uma camada de dor à já complexa teia de emoções de Ricardo. Ele sentia o peso das escolhas de Elisa, escolhas que haviam moldado não apenas o passado, mas agora, também, o futuro. E criado novas feridas que ele nunca soubera que existiam. A imagem de Emily, que ele mantivera intocada por tanto tempo, agora parecia fragmentada, cheia de lacunas e segredos que ele nunca teria imaginado. Mas, ao mesmo tempo,
havia uma nova realidade diante dele em Sophie e Daniel. Uma chance inesperada de reconectar-se com o passado, de compreender mais sobre a vida de Emily e, quem sabe, de começar algo novo. Richard respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que o consumia. Ainda não sabia o que pensar, muito menos o que sentir. Parte de si queria gritar, exigir respostas de Emily, respostas que ele jamais teria. Outra parte, a mais calma e reflexiva, começava a perceber que talvez nunca obtivesse todas as respostas, e isso teria que ser o suficiente. E agora? Perguntou ele, sua voz finalmente quebrando o silêncio, mais suave do que antes, sem a dureza do choque inicial. O que acontece agora? Sophie observou por um momento, seus olhos ainda marcados pela mesma tristeza que ele sentia. Ela deu de ombros levemente, como se não soubesse ao certo também. Eu não sei, admitiu. Vim aqui buscando respostas, assim como você. Mas agora que estou aqui, acho que o mais importante é o que fazemos daqui para frente. Richard olhou para o bebê novamente. Daniel, tão pequeno, tão inocente, sem qualquer ideia do caos emocional que o cercava. Ele representava um novo começo, uma conexão tangível com o passado e uma oportunidade para algo que Richard nunca pensou que teria, e a chance de ser avô. Você está certa, e disse Richard, seu tom carregado de uma aceitação difícil. Não podemos mudar o que aconteceu. Mas talvez possamos descobrir uma forma de seguir em frente. Sofia sentiu um brilho de esperança cruzando seus olhos. Ela sabia que essa jornada estava apenas começando, e que, apesar de tudo, havia uma oportunidade de redenção e cura. Richard, por mais abalado que estivesse, começava a entender isso também. O passado nunca poderia ser desfeito, mas o futuro ainda era um campo aberto de possibilidades. Ele deu um passo à frente, mais perto de Sophie e do bebê. Talvez possamos começar conhecendo Daniel, disse Richard, um pequeno sorriso tocando seus lábios, ainda hesitante, mas sincero. Sophie sorriu de volta, um sorriso carregado de alívio e emoção. Ela segurou o bebê um pouco mais perto de Richard, oferecendo-lhe a chance de segurar o neto pela primeira vez. Enquanto Richard estendia os braços para segurar Daniel, sentiu uma onda de emoções novas e antigas se misturarem. Não importava o quão inesperada essa nova realidade fosse, ele sabia, no fundo, que Emily ainda estava ali, de alguma forma. E agora, através de Sophie e Daniel, ele tinha a oportunidade de curar uma parte de si que havia sido ferida por tanto tempo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Richard sentia que poderia haver algo mais, algo além da dor e do luto. Algo novo, algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos precisavam. Sophie segurou o olhar de Richard por um longo momento, como se estivesse tentando medir a sinceridade em suas palavras. O silêncio entre eles era denso, preenchido por anos de histórias não contadas e momentos perdidos. Finalmente, ela deu um pequeno suspiro, quase imperceptível, mas carregado de emoção. Eu não sei como fazer isso, e confessou, sua voz soando vulnerável pela primeira vez desde que se encontraram. Passei minha vida inteira sem você, sem saber quem você era. E agora, tudo isso e é muito. Richard assentiu, entendendo a profundidade do que ela estava sentindo. Ele também estava tentando se equilibrar em uma situação completamente nova, com emoções que ele mal conseguia processar. Eu sei que não vai ser fácil, disse Richard, sua voz cheia de gravidade. Não estou esperando que tudo se resolva de uma hora para outra. Mas se há uma chance, mesmo que pequena, de recuperar o tempo perdido, eu quero tentar. Quero conhecer você, Sophie. E quero conhecer Daniel. Sophie olhou para o bebê em seus braços, e por um breve momento, seu rosto suavizou. O pequeno Daniel, ainda dormindo pacificamente, parecia alheio à tempestade emocional que o cercava. Ela voltou a olhar para Richard, com uma mistura de esperança e medo em seus olhos. Eu não sei como vai ser, ela admitiu. Mas eu também não quero continuar vivendo com perguntas sem resposta. Se você está disposto a tentar, eu também estou.
Um sentimento de alívio inundou Richard, um alívio que ele não sabia que precisava. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, ele estivesse recebendo a chance de recomeçar, de criar uma nova história, não apenas para ele, mas para Sophie e Daniel também. Vamos fazer isso juntos, disse Richard, com um pequeno sorriso, ainda hesitante, mas cheio de uma nova determinação. Um passo de cada vez. Sophie sorriu, embora de forma tímida. Havia muito a ser resolvido, muitas perguntas que talvez nunca fossem respondidas, mas naquele momento, ali no cemitério onde tantos segredos tinham sido enterrados, algo novo estava nascendo. Não era o final que Richard imaginara, mas talvez fosse o começo de algo ainda mais importante. Juntos, eles deram um primeiro passo em direção a esse futuro incerto, mas promissor. Algo novo. Não sei se será fácil, disse Sophie finalmente, com a voz suave. Há muito que não sabemos uma sobre a outra. Richard assentiu. Eu sei, mas estou disposto a tentar, se você estiver. Sophie olhou para Daniel e depois voltou seu olhar para Richard. Tudo bem, disse ela em um tom baixo. Podemos tentar. Pela primeira vez em anos, Richard sentiu uma pequena faísca de calor em seu peito. Não era muito, mas era suficiente para lhe dar esperança de que, apesar de toda a perda e dor, ainda havia algo para o qual ele poderia se agarrar. Ao sair do cemitério naquele dia, sua mente era uma tempestade de emoções. A revelação de que Emily havia guardado um segredo tão monumental o abalou, e o pensamento de Sophie e Daniel persistia em sua mente. Sua vida, antes tão controlada e previsível, parecia ter sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. A cidade ao seu redor pulsava com a energia de sempre, mas Richard se movia como se estivesse em piloto automático. O encontro com Sophie o havia chocado profundamente, forçando-o a questionar tudo o que achava saber sobre seu passado. Apesar de querer sentir raiva e se sentir traído por Emily, ele não conseguia ignorar a estranha sensação de responsabilidade que agora carregava. Sophie era sua filha e Daniel, seu neto. Não podia simplesmente ignorar isso. De volta ao seu apartamento, a chuva começava novamente, batendo suavemente contra as janelas. Richard ficou em pé na sala mal iluminada, olhando para a cidade, enquanto seus pensamentos voltavam para Emily, seu riso, a maneira como ela olhava, os sonhos que haviam compartilhado antes que tudo desmoronasse. Ele passará anos tentando preservar a memória dela, mantendo-a viva de alguma forma em sua dor, mas agora, com a revelação de Sophie, Richard começava a se perguntar se realmente conhecera Emily. Por que ela havia escondido isso dele? O que ela estava pensando nos meses finais de sua vida? As perguntas zumbiam em sua mente, implacáveis, exigindo respostas que ele não sabia se conseguiria encontrar. Richard se dirigiu à sua mesa, onde guardava uma pequena coleção de recordações do tempo com Emily, fotos antigas, cartas, pequenos objetos que um dia tiveram significado para ambos. Ele pegou uma foto dos dois nos primeiros dias juntos, quando tudo parecia tão promissor. Eles pareciam tão felizes, tão apaixonados. Não conseguia reconciliar aquela versão de Emily com a mulher que havia mantido algo tão transformador em segredo. Sentando-se, Richard puxou um caderno surrado da gaveta da mesa. Não o tocava há anos, era o diário de Emily, algo que ela escrevera de forma intermitente durante o casamento. Ele o havia encontrado após sua morte, mas nunca tivera a coragem de lê-lo, temendo que isso aprofundasse sua tristeza. Agora, porém, parecia sua única esperança de entender o que havia acontecido. Com uma respiração profunda, Richard abriu o diário. A caligrafia era familiar, o traço elegante que ele reconhecera em inúmeras notas e cartas ao longo dos anos. Ele folheou as páginas, lendo seus pensamentos sobre coisas cotidianas, jantares que compartilharam, férias que fizeram, mas nada se destacava. Ele buscava algo, qualquer coisa que pudesse explicar por que ela havia escondido Sophie dele. E então, ao final do diário, ele encontrou. A entrada estava datada. Apenas alguns meses antes da morte de Emily, e enquanto os olhos de Richard percorriam a página, seu coração começou a acelerar. Não sei o que fazer. Estou apavorada. Como pude deixar isso acontecer agora?
depois de tantos anos. Richard nunca entenderia. Ele está tão focado nos negócios, no nosso futuro, e eu não posso ser a responsável por tirar isso dele. Ele merece mais do que posso oferecer. Eu só gostaria de poder contar a ele, mas sei que isso o destruiria. Não posso deixá-lo me ver assim. Não posso deixá-lo saber. O peito de Richard se apertou ao ler as palavras. Ela estava assustada, com medo de como ele reagiria, com medo de como a gravidez impactaria suas vidas. Mas por que ela não confiou nele? Por que ela achou que ele não desejaria fazer parte disso? A realização o atingiu como um soco no estômago, e Emily não havia escondido Sophie dele porque não quisesse que soubesse. Ela o fez porque acreditava que era para o bem dele. Estava tentando protegê-lo, à sua maneira, do fardo de criar uma criança em um momento em que suas vidas já eram complicadas. Richard recostou-se na cadeira, sobrecarregado pelo peso de tudo isso. Não era a traição que Emily tinha feito ao mantê-lo afastado de Sophie, mas sim medo, e medo de como ele reagiria, medo de como isso mudaria suas vidas, e talvez, de alguma forma, ela tentasse blindá-lo da dor que estava sentindo. Mas agora essa decisão tinha consequências. Sophie cresceu sem conhecer o pai, e Richard foi privado da oportunidade de fazer parte da vida dela e de Daniel. Richard mal conseguia processar o fato de que tinha um neto. Ele fechou o diário, a mente girando. Não havia como mudar o que aconteceu, não havia como voltar e corrigir as escolhas que Emily fez, mas ainda havia um caminho a seguir. Sophie tinha ido até ele em busca de respostas e agora, mais do que nunca, Richard sabia que não poderia virar as costas para ela. Levantou-se, sua determinação se solidificando. Se havia uma coisa que ainda poderia fazer, era estar presente para Sophie e Daniel. Ele já havia perdido tempo demais e não estava disposto a perder mais. Na manhã seguinte, Richard tomou uma decisão. Precisava entrar em contato com Sophie. Ele havia prometido que tentaria e agora, mais do que nunca, queria cumprir essa promessa. Não tinha certeza de como isso funcionaria ou como navegariam na complicada teia de emoções entre eles, mas estava disposto a descobrir. Pegou o telefone e discou o número que Sophie lhe dera, o coração acelerando enquanto aguardava a resposta, sem saber o que diria quando ela atendesse. Após algumas chamadas, a voz de Sophie veio pela linha, suave, mas firme. Olá, Sophie, Richard começou, sua voz traindo o nervosismo que sentia. Sou eu, Richard. Estive pensando em tudo e acho que precisamos conversar. Houve uma pausa do outro lado, e Richard segurou a respiração, incerto de como ela responderia. Finalmente, Sophie falou, sim, acho que precisamos. Richard exalou, a tensão em seu peito diminuindo um pouco. Não era muito, mas era um começo, e nesse momento, isso era suficiente. Na próxima vez que Richard viu Sophie, foi em um canto tranquilo de um pequeno café, longe das movimentadas ruas da cidade. Ele escolheu o lugar deliberadamente, íntimo, mais neutro, onde poderiam conversar sem o peso do passado pairando sobre eles. Chegou cedo, ajustando nervosamente a gola da camisa enquanto se sentava à mesa, esperando por ela. Sua mente ainda girava com tudo que havia lido no diário de Emily. Isso o havia aproximado da compreensão dela, mas também aprofundou a dor de não poder perguntar a ela diretamente por que tomou as decisões que tomou.